primeira parte nós vamos mudar de tom. Eu recebo agora um autor e jurista guineense que nos traz um diálogo profundo com o legado de Amílcar Cabral. Recebam Cesário Ferreira da Silva. Viva, Cesário! Viva! Como está? Estou ótimo. Vamos sentar-nos aqui. Com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso cubículo, espero que esteja confortável. Bom. É autor e jurista e traz-nos aqui os ecos da Revolução. É isto? É. O que é que eu vou escrever este livro? Bom, antes de mais, gostaria de agradecer essa oportunidade e esse nosso cubículo elegante. Eu sempre escrevia. Como sabe, depois da independência da Guiné, há escolas, internatos, onde levavam filhos dos combatentes, filhos órfãos dos que morreram na guerra. Então lá costumávamos organizar noites poéticas, tardes poéticas. A partir de lá nasceu esse meu interesse pela escrita. Porque eu lia muitos poetas guineenses. E depois, entretanto, como poderá ver, fui para Cuba e lá ainda pude amadurecer ainda mais essa minha queda pela literatura. Propõe normalmente na sua escrita, na sua forma de estar profissionalmente, digamos assim, um pensamento de Amílcar Cabral, não é? Pai da nacionalidade da Guiné e de Cabo Verde também. Porque é que Cabral ainda hoje nos interpela tanto? Cabral nos interpela precisamente porque ele, além de ser denso, é muito imenso, Cabral. Ele já não está cá entre nós, mas ainda existe. Porque a sua doutrina, a sua política, a sua visão de liberdade, de democracia, de Estado, ainda persistem. Por isso que eu digo, por exemplo, no livro que eu tentei simular uma conversa imaginária com o Cabral, como quem diz, se Cabral hoje estivesse presente, estivesse vivo, o que é que diria? Bom, não foi uma conversa nostálgica, digamos assim, nem um culto à sua personalidade, porque Cabral não precisa de ser incrustado nas avenidas, ele precisa ser vivido, porque as ideias dele continuam presentes. Por isso que o livro é um confronto permanente com uma pergunta que continua ainda viva. O que é que nós fizemos com a independência que herdamos? É essa a grande verdade. E que respostas é que foi encontrando? Bom, isso eu acho que é muito subjetivo, uma vez que no livro há um chamamento à consciência nacional. Eu pelo menos tentei reiniciar ou retomar uma conversa com a nossa consciência coletiva, com o nosso futuro, com o nosso povo. Para mim, o povo ainda continua adormecido. Tem que haver um tique aí para despertá-lo. Não é um botão que liga e desliga, mas poderia ser, não é? Exatamente. Diz também que Cabral não é um monumento distante, assim é que é, mas um homem vivo, crítico e inquieto. Exatamente. Como é que o quis trazer de volta? Então, este homem com estas características todas que descreve aqui. Bom, como sabe, vou só fazer uma retrospectiva. Cabral foi considerado segundo maior figura histórica a nível mundial. Não sei se você sabe, foi um estudo feito pela BBC. O que quer dizer que a dimensão cabralista é grande,
a dimensão cabralista não se limita nas fronteiras da Guiné e de Cabo Verde, mas da África e, por que não, todo mundo. Então, Cabral é denso e ainda persiste. Ele dizia sempre que a libertação não se resumia apenas em hastear uma bandeira. Era preciso libertar a mente, educar o povo, servir o povo. Falava da ética, que é o que nos faz falta atualmente. Portanto, a sua presença é completamente visível. Vou só dar-te um bocadinho de... Há uma parte em que eu... É um spoiler do livro que me vai dar agora, é isso? Cruzaria com um conjunto de pessoas que me disseram: mas tu andas a dizer... Porque o próprio escritor no livro é personagem no livro. Entretanto, um interlocutor do Amílcar Cabral no livro. Então as pessoas... Como é que você afirma que consegue ver e conversar com o Amílcar Cabral? O Amílcar Cabral que já terá sido esquecido nas páginas do livro, porque morreu em 20 de janeiro de 1973. Chamaram-no de ousado, provavelmente, por tentar este diálogo. Eu não sei se o vejo ou não, e como as coisas foram narradas, se é verdade ou é mentira. A verdade é que eu sei que Cabral está em toda parte. Quando uma mulher está em ação de parto numa maternidade, é Cabral. Quando vês os rios da Guiné, é Amílcar Cabral. Quando vê as crianças a correrem na rua ou na escola, é Amílcar Cabral. Quando vê um guineense a se assumir que sou guineense, é Amílcar Cabral. Então digam-me lá, onde é que não está o Amílcar Cabral? Nas escolas, nos hospitais, nos aeroportos, nas universidades. O Amílcar Cabral está aqui, está presente na nossa terra. As pessoas não podem negar essa premissa. Portanto, Amílcar Cabral somos nós próprios. A verdade é que temos que ter a capacidade de poder interpretar o que é ser Cabral, baseando naquilo que constitui todo o seu ideal, o seu percurso, o seu desejo para com os povos da Guiné de Cabo Verde e da África. Há uma ideia muito forte também aqui no livro, que é a de que ninguém pode usar o que nos uniu para nos dividir, não é? Para nos divergir, no fundo. O que é que isto significa para a Guiné-Bissau? Bom, isso não só para a Guiné, mas começou desde a época da luta armada. Quem conhece a história sabe que o slogan da luta, a libertação nacional, é unidade e luta. Então, a Guiné-Bissau é um país que tem um mosaico étnico muito diversificado, mas mesmo assim tiveram a consciência de se unirem para lutar para a independência. Pronto. Passados os tempos, depois da independência, você já muito diversificado, mas mesmo assim tiveram a consciência de se unirem para lutar para a independência. Pronto. Passados os tempos, depois da independência, você já deve estar a imaginar o que é que eu vou dizer. A política, a democracia, muitas pessoas, muitos políticos usaram a etnicidade para dividir. Por isso é que o apelo vem no livro, que não podemos aceitar que as pessoas usem aquilo que sempre nos uniu para agora não estar a dividir. Não faz sentido. O Cesário é também jurista, é engenheiro também, com experiência em governação. Como é que esse seu olhar entra para a sua escrita, que é uma escrita que podemos chamar de política? Eu estava com medo de usar esta palavra porque já sabia que iria reagir. Depende, não é? Sim, mas explique-me então. É indissociável. Por mais que queiramos segregar essa ideia, é impossível, até porque
o próprio livro já carrega um conjunto de simbolismo político que na verdade, né, é difícil separar. Agora, sendo jurista, engenheiro, eu penso que hoje vivemos um misticismo nessa área que é a arte de escrita, porque quem lê o livro vai acabar por se aperceber das tendências que eu tenho, sobretudo nessas áreas. Sou regulador, trabalho num órgão regulador, lido muito com as tecnologias, aliás, sou investigador das tendências de transformação digital. Portanto, deu nisso. É um livro que fala de memória e que fala de futuro também. Qual é a mensagem principal que eu gostava que os jovens, principalmente os jovens, retirassem aqui desta sua obra? Bom, no grosso do livro pode-se perceber, pode-se introduzir, porque eu referi ecos da revolução. Ecos são som. Com vista na perspectiva poética, talvez pudesse ser lida como som em ondas, sons ondulantes, que vão trazer vozes do passado, perguntas do presente e desenhar caminhos para o futuro. Portanto, o que eu quero é que o livro seja um compromisso, não só uma leitura, mas um compromisso todo guineense. Toda a gente sabe em que estado está o nosso país, para podermos, de facto, descolar definitivamente, conforme era, de facto, o sonho da América do Sul. Nós temos entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau uma partilha por esta luta pela independência, não é? E temos esta partilha também por Cabral. Que valores é que entende que devem permanecer neste século? O seu país é Guiné-Bissau, mas podemos falar aqui desta dupla de países, porque estamos a falar de Cabral, digamos assim, mas que valores é que devem permanecer? Sei que há pouco já fiz referência a dois principais que eram muito premissa de Cabral, falou de unidade e de... Unidade e luta. Unidade e luta, sim, mas que valores além destes nós podemos... Não sei se podemos considerar unidade e luta valores, mas ensine-me se estiver a utilizar estas palavras no sentido errado. Que valores é que nós podemos continuar a ter em conta para que o povo siga? Não, olha, é assim. Cabral, pela sua dimensão, pela sua visão, aliás, acho que é o único a nível da história mundial, conseguiu empreender uma luta para libertar os seus povos. Mas uma coisa bem pensada, uma coisa estratégica, uma coisa que hoje nos orgulha a todos. Agora, eu faria a pergunta de forma inversa. O que Cabral diria se ainda estivesse vivo ou se voltasse agora? Bom, eu penso que temos muito a aprender, temos muito a fazer, e temos que apartarmos daquela retórica discursiva de só falar de Cabral em efêmero. Só falar de Cabral quando queremos convencer quando queremos pintar um discurso. Devemos ter a capacidade. Quando digo isso, digo para Guiné e para Cabo Verde. Se bem que Cabo Verde, de uma forma paradigmática, de uma forma exemplar, tem estado, pelo menos, a seguir aquilo que era, na minha opinião, o ideal de Cabral. Bom, e nós temos que lá chegar também. No fundo, o que é que o Cesário gostaria que discussão é que gostaria que este livro despertasse em quem o vai ler? Não, o que eu quero é, de facto, que as pessoas se auto-interroguem. Porque no livro abordou-se muitos temas. Tanto temas do ponto de vista histórico, como do ponto de vista do presente, contemporâneo, digamos assim. Agora, o que eu quero é que as pessoas pensem naquilo que poderia ter sido feito, naquilo que nós poderíamos ser, enquanto guineense, um povo livre,
naquilo que nós poderíamos, qual é a trajetória que podíamos, de facto, seguir para poder, de facto, honrar a memória daqueles que deram a sua vida, a sua juventude para a nossa independência. Portanto, isso é... As pessoas, normalmente, quando leem o livro, já tenho estado a ter muita receptividade, muita aceitação. O livro está a ser muito aceitado. Então, penso que quem conseguir, de facto, se introduzir no livro e conseguir, de facto, pensar naquilo que é possível, pegando no curso do idealismo cabralista, já está a fazer uma grande coisa para o país. Cesário, muito obrigada Obrigado. por ter trazido aqui estes ecos da Revolução e deste diálogo que terá tido com Amílcar Cabral. Foi um gosto conhecê-lo e perceber que há muitos homens num homem só, não é? O senhor que trabalha com governação, que é, ajude-me, que é regulador, que é engenheiro, que é jurista, que é escritor também e que é guineense acima de tudo. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos a um pequeníssimo intervalo, mas não vão a lado nenhum, porque a segunda parte vem cheia de música. Nós temos um dos maiores nomes da música cabo-verdiana, o Mr. Entertainer, por isso eu acho que vocês estão ansiosos, não estão? Pelo menos eu estou. Fiquem por aí, voltamos já a seguir.